A canção Bye Bye Brasil, de Chico Buarque, foi a música tema do filme de Cacá Diegues em 1979 e se tornou referência de uma geração. Seja por motivos políticos ou melhores oportunidades, sair do Brasil no início dos anos 80 era sonho de muitos naquela época. Um sonho ou uma imposição, que inspirou o controverso slogan do governo militar, já nos anos 70, Brasil, ame-o ou deixe-o. Quase 40 anos depois, no mundo globalizado e cheio de informações e oportunidades, fazer as malas e recomeçar a vida em outro país não precisa ser assim tão dramático. Afinal, nem de telefone dependemos mais para manter contato com quem fica. Segundo o Itamaraty, mais de 2,5 milhões de brasileiros moram em outros países, muitos trabalhando e enviando recursos para as suas famílias que ficaram aqui. Eles foram, mas não deixaram de amar. Hoje a gente vai conversar sobre ir embora do Brasil. Os nossos convidados são o Tadeu Ribeiro de Oliveira, pesquisador associado do Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. Isso. Professora Marcela Venkowski, que morou 20 anos nos Estados Unidos. E o estudante Bernardo Pinto, que já comprou sua passagem só de ida para Nova Zelândia. E antes da gente começar essa conversa, a gente vai ver se esse ainda é mesmo o sonho de tantos brasileiros. Londres, Berlim, Amsterdã, Estados Unidos. Com certeza a maioria dos brasileiros, uma vez na vida, já pensou em morar fora do país. Quer ver só? Você já pensou em morar fora do país? Já. Já pensei também em fazer algum tipo de intercâmbio. Aonde? Eu tenho vontade de ir para a África, especificamente Angola. Qualquer lugar longe daqui. Por quê? Não sei, é bem complicado o Brasil, né? Agora, no momento, é Portugal. Na Alemanha. Não, Por quê? porque eu amo meu país. Estados Unidos ou Europa, mas Europa. Por quê? Porque aqui é o caos, né? Generalizado, Rio de Janeiro inclusive, né? Tá difícil. Porque eu acho que lá tem mais possibilidades para minha área, assim. Como é uma área da saúde lá, uma área que está em desenvolvimento ainda, então tem mais chances de crescer. Não tem família lá, não conheço ninguém, então não teria porquê. Estados Unidos. Por quê? Porque eu acho que lá é melhor, né? Pela condição que está nosso país, por tudo que a gente vê de errado, né? E a falta de perspectiva de melhora. Uma série de coisas. Você sai de casa, não sabe se vai voltar, né? Balas perdidas. Principalmente a segurança, que nós não temos. E essa foi uma das razões que levou a Michele para os Estados Unidos com toda a sua família. A gente decidiu vir para cá porque não só financeiramente, aqui ofereceria uma questão de segurança para os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos. O principal motivo é que nós fomos assaltados em frente à nossa casa, no Brasil. Daí, desse dia em diante, a gente não teve mais sossego, a gente não conseguiu viver com tranquilidade. A gente percebeu que o futuro das crianças não teria, que os nossos filhos não teriam liberdade no nosso país. Nós viemos tem 1 ano e meio. Nós viemos em janeiro do ano passado, não conhecíamos ninguém e a gente decidiu vir mesmo com a cara e a coragem, né? A nossa vida era bem tranquila, a gente tinha uma estabilidade financeira razoável. Éramos estáveis financeiramente. Meu marido era bancário, eu era pedagoga de uma escola particular, nós somos de Vila Velha, no Espírito Santo. O nosso padrão de vida era bom, a gente tem casa própria, a gente tinha carro próprio, os meninos estudavam em escola particular, a gente tinha uma condição financeira boa. Hoje a nossa vida é outra rotina, outra vida, a gente já não tem aquela vida social que a gente tinha no Brasil, né? Hoje a nossa vida mais é trabalho, escola, casa, é uma coisa mais nossa. Eu acho que a diferença do Brasil para cá é muito, muito grande. Não só porque da segurança, como as escolas. Eu posso considerar que eu fiz muitas amizades aqui, mas eu continuo falando com minhas amigas do Brasil. A maior dificuldade inicial foi a língua, porque eles não falavam inglês. Então, eles chegaram com inglês básico mesmo, de good morning e só. Percebo que é um país que é para todos, né? Eles aceitam todos. Então, eu estudo hoje com gente da China, da Tailândia, da Turquia, da Rússia, eu estudo, e as crianças também. Então, elas estudam com gente do mundo inteiro. Então, assim, a maior diferença, o maior choque cultural mesmo são os hábitos. Né? São as datas comemorativas, tudo é diferente. Algumas coisas são parecidas com o Brasil. Por exemplo, o que pode ser parecido com o Brasil? O fast food.
a comida, né? Como é que é a sua relação com os americanos? Porque eles não são muito íntimos, né? Tipo, não pode segurar a mão no outro. Então, imigrante sempre vai ser imigrante. Independente do nível que esteja o meu inglês, independente da minha condição financeira aqui, eu sempre vou ser uma imigrante. É um país politicamente correto, eles quase nunca mostram indiferença com a gente, até porque aqui é crime, qualquer tipo de discriminação é crime, então eles seguem tudo ao pé da letra. Eles tratam a gente com educação, mas a gente às vezes percebe que eles não gostam muito da nossa posição aqui no país. Claro que tem aqueles que não vai muito com a cara do imigrante mesmo. Pessoalmente, eu sinto muita falta do Brasil e eu queria que meus parentes do Brasil estivessem aqui. Então, a gente sente saudade de quem está aí, não do país. Mais ou menos. Assim, eu não tenho saudade do Brasil, porque eu estou muito decepcionada com o Brasil. Então, eu não sinto falta de nada do Brasil. Eu posso estar aqui num trânsito de 2 horas de engarrafamento e eu dou graças a Deus por estar aqui. Porque eu posso andar com o vidro do carro aberto sem problema. Estamos de volta conversando sobre ir embora do Brasil. Os nossos convidados são o estudante Bernardo Pinto, que já comprou a sua passagem só de ida para Nova Zelândia. Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, pesquisador associado do Observatório das Migrações Internacionais, UNB. E a professora Marcela Venkovski, que morou 20 anos nos Estados Unidos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Prazer. Tadeu, eu vou começar com você. Queria saber 2 coisas aí. Primeiro, que o IBGE e o Itamaraty têm alguma dificuldade de medir realmente esses dados, né? Diz-se 2,5 milhões de habitantes, de brasileiros fora do Brasil, mas também se diz pelo IBGE que são 400 e tantos, quase 500 mil, né? Mas é muito difícil realmente medir isso. Essa é a primeira questão, eu queria saber o que a gente tem nisso. E a outra questão é, você vê diferença ali no início do programa, eu cito os anos 70, 80, que tinha um desejo realmente, uma necessidade às vezes de sair do Brasil, e hoje você vê semelhança nesses 2 momentos? Sim, vamos lá. Primeiro, é a questão dos números, né? É difícil você medir os brasileiros que vivem no exterior pelo motivo de que boa parte dessa migração é uma migração irregular. Né? A gente sai para viver de maneira irregular, né? Sem ter o registro, sem ter... Então é difícil você mensurar essa documentação. O IBGE colocou no último censo a pergunta que ia no domicílio e investigava se alguém que residia ali tinha vivido fora e deu 500 mil pessoas. Né? A gente sabe que esse número é um número subestimado por conta de que algumas famílias vão embora inteira para fora, como foi o caso dessa família da reportagem. Né? Foi o marido, a esposa e as filhas. Então, você não consegue detectar, quantificar bem essas pessoas. O número de Itamaraty, ele sofre de um outro problema que, às vezes, e como pega as pessoas no consulado, um movimento que o brasileiro faz, sobretudo na Europa, que saiu de Portugal e da Espanha e foi para o Reino Unido, ele acaba sendo contado 2 vezes. Então, fica difícil de você... Esse próprio número de Itamaraty já chegou à casa de 4 milhões. Né? Hoje ele está em 2,5 milhões. Mas é muito difícil medir por conta disso. Em relação às saídas, é interessante que quando a gente sai nos anos 80, sai por conta da crise econômica, foi a década perdida, sai por conta da violência que tinha, da perseguição política, da ditadura, e quem era contra o regime era estimulado a sair ou até mesmo era colocado para fora do país. Mas o principal, né, a gente fez um estudo do IBGE, que foi confirmado também pelo professor José Alberto, da Federal de Minas, que naquela década 1,5 milhão de brasileiros tinham saído do país formalmente para morar fora. Né? Não formalmente, a gente não sabe como é que... mas assim, foram cálculos demográficos que apontavam a saída de 1,5 milhão de pessoas para viver fora. Migração basicamente de trabalho, a chamada migração laboral, migração econômica, por conta da crise econômica. Né? E as condições eram outras, né? Como vocês mesmo falavam, a questão da comunicação, não tinha internet, a ligação telefônica era muito cara, e esse contato com o Brasil era muito mais difícil. Hoje, uma realidade parecida, né? Nesse período saíram brasileiros, na década de 80 e 90, com a crise em 2008, 2007, a crise econômica mundial, começaram a retornar
brasileiros e vindo também Marcela estrangeiros é uma para cá. delas, Mas Marcela veio. Nessa época, a gente conversava lá fora por motivos um pouco diferentes. Vou chegar nela daqui a pouquinho. Vai chegar nela daqui a pouquinho. Mas a saída do Bernardo entra num contexto de crise econômica pois também. Eu quero saber qual é esse contexto aí. O que você vai fazer na Nova Zelândia sem data para voltar, Bernardo? A princípio, eu vou só trabalhar mesmo, mas eu vou tentar transformar esse momento também de um momento enriquecedor na minha educação e crescimento profissional também. Mas eu acho que não é uma questão de eu querer lá, como foi dito, eu gosto do meu país, eu amo o país, tenho orgulho de ser brasileiro. É uma atrocidade dizer isso, né? É uma forma muito forte, tem uma mensagem muito intensa nisso. Mas isso não quer dizer também que eu tenho que me privar de viver outras experiências, de talvez buscar lá fora, entender o que posso trazer para agregar no meu país no futuro mais à frente. Sim. Mas para isso, eu preciso me estabelecer, criar bases, assim, que talvez eu não consiga tão facilmente outra língua, aqui. né? Sim, e também talvez eu não consiga aqui no Brasil. Por exemplo, precisa ter um mínimo, né, segurança, educação, para você crescer, tipo, conseguir desenvolver projetos pessoais, assim, de alto impacto. Que lá fora talvez eu tenha mais chance de montar, porque eu tenho a estrutura mais básica, e aqui eu não consigo, porque tem privações, recursos esgotados e questões mais de ir e vir também, que são bem reduzidas. Então, acho que, na verdade, essa experiência lá fora vai ser mais um agregado de experiências. Com certeza. Ninguém vai julgar de forma nenhuma essa decisão que é maravilhosa em algum momento se tomar também, né, Marcela? Foi, voltou, e eu estou te vendo assim aqui se sacudindo, porque vendo a matéria e se reconhecendo algumas coisas, discordando. Como é que é essa experiência? Nossa, um monte de coisa. Assim, nossa, queria voltar essa matéria e ficar falando parte por parte, porque foram coisas diferentes para falar sobre cada parte. Mas eu estou encantada com esse discurso dele. Aí, isso é um bom motivo para se sair do Brasil, né? Eu vou sair para me enriquecer, vou ficar uma pessoa melhor, tanto profissionalmente como lição de vida, experiência, para voltar e fazer coisas melhores para o meu país, que eu amo. Quer dizer, completamente diferente de alguns dos discursos ali. Ah, quero ir embora. Por quê? Ah, porque aqui não presta. Peraí. Buscar todas as soluções num outro país terão outros problemas, Lógico, né? Que não, exatamente. Todos os países, ou toda a sociedade, ou todas as pessoas individualmente têm problemas. É parte da vida, é o universo, entendeu? A gente tem problemas no Brasil, os Estados Unidos têm os problemas deles, Portugal tem os deles, e todo mundo. E vai ter sempre. Cada um superando e trabalhando com os seus desafios, com os seus problemas. Você mudar de país, você vai estar mudando de problemas, de desafios, sabe? E eu acho que, bom, a minha experiência é de Estados Unidos e é de uma região muito especial dos Estados Unidos. Onde é que você morava? Eu morava no Research Triangle Park, que é uma área de pesquisas lá da Carolina do Norte. E lá, assim, pessoas de uma cabeça, assim, muito aberta, muito para o futuro, muito consciente do seu papel na sociedade. E sabendo que as mudanças vêm da sociedade, ainda mais nos problemas que nós encontramos aqui no Brasil. Aí, trazendo até... Você mandou para a gente um resuminho sobre a sua passagem pelos Estados Unidos. Achei uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui para o Tadeu. A Marcela traz uma questão da cidadania, que foi uma coisa que chamou muita atenção dela. Isso. Né? E aí, eu citaria até, tem um texto muito interessante que chama-se Brasileiro Cidadão, que fala de uma construção do brasileiro que pensa que a solução vem de fora, né? Você vai buscar essa solução de fora. Como é que vocês percebem isso no observatório? Não, essa construção ela tem que se dar dentro da própria sociedade brasileira. A gente vai construir isso e num mundo que eu acho que essas fronteiras alguém inventou, né? Essa experiência, por exemplo, do Bernardo de sair, é legítimo que você busque melhores condições de vida onde você entenda que vai conseguir isso. E isso não deve ser impedido. Essas barreiras que são criadas, impedindo a mobilidade humana, isso não tem muito sentido. Não né? acrescenta em nada. Eu acredito que não acrescenta em nada. Agora, a construção, ela se dá dentro da própria sociedade na troca dessas experiências. Né? Então,
quando a Marcela vai lá, vive aquele contexto dos Estados Unidos, é bom dizer também que a Marcela vai para uma experiência bastante diferente, atípica, dependendo do país atípica. E até do estado que você for, Não, a sua e experiência o contexto que ela foi, né? No lugar de pesquisadores, uma outra inserção que ela teve, que vai ser completamente diferente da inserção do Bernardo, que é uma inserção de buscar trabalho, de ter que se apoiar em redes sociais de brasileiros ou de neozelandeses para poder se inserir naquela sociedade, mas a cultura ela é rica por isso, né? Que ele vai aprender lá, como o Marcelo aprendeu, né? E volta para o Brasil, aporta conhecimento. A sensação que eu tenho é que Marcela voltou mais cidadã brasileira ainda. Mas muito mais. Eu aprendi o que é ser cidadã lá. Porque aqui, você vê, é isso aqui que a gente aprende. A gente aprende a ser covarde, entendeu? Ah, tá muito ruim, tem muita violência, eu vou embora daqui que não presta. E lá é uma sociedade valente, corajosa, tá ruim, então nós vamos fazer ficar bom, entendeu? Imagina se eu vou sair correndo porque tá ruim. Eu vou juntar com todo mundo que acha que tá ruim e juntos nós vamos fazer a mudança. Ainda mais com problemas que são sociais, diferente de lá, que muitas vezes é independente deles, é furacão, é vulcão. São outros problemas, né? São que eles não podem evitar. É interessante essa mudança que vem de dentro de cada um, né? Porque essa coisa de esperar que, bom, meu país não... Não, eu faço parte desse país e o que eu tenho que fazer também, qual é a minha parte ali. A solução está comigo. E a culpa dos problemas também foram gerações anteriores que não fizeram a parte deles ou não fizeram bem feitas, ou não incentivar as futuras gerações também a vamos fazer diferença, vamos consertar, o que a gente tem que fazer, e não esperar que o governo resolva tudo ou que culpe tudo do governo. Nós trabalhamos tudo construindo uma solução única, né? Uma solução mais complexa do que isso. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, gente. Olha, estão os três aqui empolgados para falar, isso é maravilhoso. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e depois eu quero também saber da prática ali, da adaptação, o que o Bernardo está esperando, muita coisa para a gente falar. Então, a gente vai interromper rapidinho essa conversa, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre ir embora do Brasil. Os nossos convidados são o estudante Bernardo Pinto, que já comprou sua passagem só de ida para Nova Zelândia, Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, pesquisador associado do Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, e a professora Marcela Venkowski, que morou 20 anos nos Estados Unidos. Intervalo aqui, a gente ficou aqui em Polvorosa, é muito assunto. Bernardo, você já passou uma temporada fora do Brasil. Sim. Talvez não tenha aí a barreira da língua, que foi uma das questões que foi colocada na matéria, né? Eu já tinha participado, pela escola, por sorte que eu tive, né, de uma boa educação, eu consegui já criar uma base no inglês. E eu só passei esses 3 meses nos Estados Unidos para poder também aperfeiçoar ainda mais. E foi uma vivência, assim, um pouco complicada. Eu tive diversos problemas no trabalho, a gente era um pouco segregado mesmo sendo um trabalho regulamentado, né? Você era um pouco segregado e tudo mais. E eu vou para Nova Zelândia agora com a cabeça, assim, aberta, tipo, com expectativas de que talvez vai ser uma boa oportunidade, mas também das barreiras que eu vou ter. Porque a gente realmente, foi como ela falou, vai ser sempre visto como diferente. Nós somos imigrantes, assim, tipo, é bonitinho você distância, o discurso, né? Parece um sonho, né? O discurso tipo, nós agregamos, é muito bonito, mas na prática, eles não vão querer também abrir mão de certas coisas para poder dar liberdade e oportunidades para a gente. E o que a gente vê hoje, né, o capital pode circular, né, a informação circula, a mercadoria circula e o ser humano não. Isso é um paradoxo dessa sociedade globalizada. E é um momento também, né, Tadeu? Assim, muita gente precisando migrar de vários países, né? Porque é uma alternativa de sobrevivência, de reprodução de cada um, né? Então, migrar pode fazer parte dessa pauta de sobrevivência das pessoas. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, né? E ali por vários motivos, tanto a questão do refúgio, por conta da violência e tal, como a questão dos africanos que fogem de problemas econômicos. Se você me permite, eu queria falar um pouco da questão da cidadania. Claro. Como eu insisto nisso, a cidadania ela é construída socialmente, né? São histórias, né? Então, quando a gente vive lá fora, eu também morei na Europa, morei no Chile e morei na Argentina, a gente vê as diferenças, vê essa participação mais cidadã, mas uma conjunção social que vem de uma educação que a gente não teve no Brasil, né? As nossas elites não permitiram que a sociedade brasileira tivesse essa vida cidadã.
né, e pudesse respeitar essa cidadania. As 3 vezes que eu saí, fui para me especializar. E, assim, na América do Sul, tanto Chile e Argentina, você faz amizade com mais facilidade. São né? irmãos. Você consegue se inserir de maneira mais tranquila naquela sociedade. Na Europa, eles são mais frios, né? Eu tive dificuldade, eu fui com minha esposa, mas eu tive dificuldade de fazer amizade lá. Foram pouquíssimas amizades que eu fiz, alguns até com brasileiros. Né? Então, tem essa diferença. Né? Mas o que a gente observa é que esses países, pela trajetória deles, essa questão da cidadania ela é respeitada. Né? Os serviços funcionam, as pessoas têm, mesmo aqui na América do Sul, as pessoas respeitam têm os seus direitos e fazem... Cumprem seus deveres, né? Né? E o brasileiro, como eu falei, por toda a formação que a gente tem, não é bem assim, né? Ele exige isso do outro, voltando ao José Murilo de Carvalho, ele exige isso do outro, ele espera que o outro seja assim, que todos sejam assim, mas mas aí, aqui o Estado não me dá nada, então também não vou fazer isso. Claro, né? Porque uma ausência do Estado. Uma conscientização, né, Bernardo? A questão que está falando das relações, né, é muito engraçado porque você acaba sendo obrigado a viver em comunidades brasileiras. Não que seja ruim, mas você podendo interagir com outras pessoas, mas ela não acaba sendo privado disso, porque você está com essa expectativa das pessoas terem o mesmo tipo de comportamento, a mesma forma de se relacionar, e que não acontece. Você não larga o Brasil, no final das contas, né? Não larga o Brasil. Você acaba ficando preso, você acaba restrito a relações brasileiras, só que em outro ambiente. Como é que você está se preparando para esse momento aí de mudança, Bernardo? Então, terapia. Sério? Na verdade... Está se preparando emocionalmente, sobretudo, né? Eu sou uma pessoa muito ligada, assim, às pessoas ao meu redor. Mas a minha vontade também de viver essa experiência é maior. Então, eu já tive que criar ferramentas mentais, psicológicas, para poder, emocionais principalmente, para poder aguentar toda essa carga. Mas, basicamente, leitura e terapia tem me ajudado bastante, sim. Marcelo, não quer dar umas dicas, assim, para ele chegar lá melhor? Depois Tadeu também? É que eu não terminei de falar da última vez, né? Que ele pode voltar, né? É um momento maravilhoso, porque ele está indo por motivos bons, por liberdade, para crescer. E ele pode voltar a hora que ele quiser, né? E isso... é muito legal, é diferente de outros que não têm essa opção ou porque realmente não têm oportunidades nenhuma, então porque eles não têm outras chances, né? E ele não, olha que legal, que motivo bom para sair. Eu acho que o meu também foi mais ou menos isso e acabei ficando muito mais tempo porque eu conheci meu marido, que eu amo, que eu adoro, e tive 3 filhos brilhantes e aí fui ficando lá, sempre com vontade de voltar. E voltei quando os meus filhos também falaram, bom, agora a gente já está no ensino médio, está na hora de fazer... Eles quiseram fazer esse fluxo contrário, né? Foram eles, quer dizer, eles nunca tinham morado no Brasil, né? Eles são nascidos e criados lá. Mas como todo jovem, como todo ser humano, a gente busca novas experiências, a gente busca crescer e é bom isso. E quando a gente volta muito melhor, com uma visão muito mais rica e pode fazer muito mais. E meus filhos queriam fazer, como todo brasileiro quer ter essa experiência de, como fala, intercâmbio, né? Eles queriam fazer intercâmbio também e queriam fazer no Rio de Janeiro. Conhecer suas raízes, né? Por que não? E um lugar maravilhoso, nossa, incrível. Eles, a gente quer fazer... intercâmbio lá no Brasil. Olha só. E aí, meu marido concordou. Isso não deveria ser tão inusitado, né, Tadeu? O país da gente é lindo, né? Se a gente for pensar, os países mais bonitos do mundo, eu viajei bastante, o Brasil é incrível. O interessante na fala do Bernardo, essa preocupação dele, que o retorno, né? Ele está sempre colocado desde o momento que a gente sai. O Sayad, o Ele não compra passagem para voltar, no ideal, é porque a volta ela vai acontecer no momento que eu acho que eu estiver preparado para voltar. Exato. Mas ela vai existir. Não tem data certa ainda. E às vezes não acontece, né? Isso também tem. O retorno ele está colocado quando o migrante sai, né, com aquela expectativa de voltar, mas às vezes o retorno não acontece, vamos dizer assim, um retorno definitivo. Ele volta para passear, porque às vezes ele criou laços, criou vínculos no país de destino e ficou pouco aqui com Marcela, mas poderia ter acontecido isso, né? O Marcelo é um caso bem atípico disso, né? O retorno está colocado. E o Bernardo vai perceber que ele vai criar laços lá, ele vai se inserir naquela sociedade de uma maneira ou de outra, e quando voltar, não é mais a sociedade brasileira que ele deixou, é outra. Exatamente.
Pelo simples fato do olhar dele vai ser diferente. Você percebeu assim também? Mas é isso. É exatamente isso. Mas é a grande vantagem que eu acho. Claro. São os brasileiros que tiveram essa experiência e voltam. Eu acho que eles é que vão trazer a boa nova. Entendeu? Vão acabar com esse complexo de que a gente... O famoso complexo de vira-lata. Mas é claro, o país não só tem belezas naturais, mas ele é muito rico em clima, em terra, em pessoas saudáveis, criativas, inteligentes. O brasileiro é um povo inteligentíssimo. Cultura riquíssima. Forte, saudável, com uma terra rica, que tudo pode acontecer. Maravilhoso, porque eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa, mas eu estou adorando encerrar o programa assim, porque eu acho que a gente precisa se gostar como indivíduo e se gostar enquanto Brasil e brasileiro, né, para poder justamente chegar nesse ponto que se encontra do ideal que a gente vai buscar fora do Brasil. A gente pode ter esse ideal aqui dentro mesmo, né? Pode ser que não seja agora, imediato. A gente precisa construir, né? Dar um trabalhinho. Nós vamos construir, nós que temos essa nova visão, ele só temos que criar as bases para poder construir isso, né? Porque é o que falta. Bernardo vai lá buscar algumas informações, trazer de volta. Exatamente. Me estabelecer, boas experiências. Na verdade, é isso que é legal, buscar boas experiências e voltar a aplicar aqui. Gente, eu podia fazer um segundo programa, porque a gente tem muitos temas para falar, é muito rico, convidarei. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por compartilhar essas histórias incríveis de vocês três. Obrigada mesmo. Um prazer. Foi um prazer estar aqui. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. E não se esquece que você também pode sugerir um tema para a gente conversar. Encaminha pela nossa página no Facebook e aproveita para baixar esse programa que já está disponível online. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!